Quando a arte te lembra dos seus 5 sentidos e de como a gente está usando e aguçando esses sentidos. Amores, como é que estão esses corpinhos? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Na última viagem que eu fiz bem chiquérrima para Paris, eu postei lá a minha foto com a Mona Lisa. Fiquei muito tempo na fila, quem vê nem imagina. Eu comprei esse livro aqui, que é o corpo, como olhar o corpo, anatomia e seus símbolos. Eles têm muitas essas escolas de arte e tal, ensinar a desenhar o corpo. E aí, um dos capítulos é sobre os 5 sentidos. Achei interessante, assim, eu gosto quando a arte dá essa oportunidade da gente tomar consciência da nossa existência, assim, né? De como o nosso corpo, como ferramenta de experimentação da vida, né? Então, quando a arte te lembra dos seus 5 sentidos e de como a gente está usando e aguçando esses sentidos. Eu vou começar pela audição. É na orelha que o som ou as frequências sonoras entram na dimensão humana. A percepção dos ritmos sonoros no nosso próprio corpo, os batimentos cardíacos, a respiração. E mesmo essas métricas poéticas cósmicas, né? A alternância dos dias e das noites, as estações do ano que dão essa sensação de que o cosmos tem uma melodia, uma harmonia, um ritmo próprio, um som. Tem uma lenda hindu que conta que Markandeya se viu diante de Vishnu, que se materializa como criança e faz ele escutar o canto do cisne imortal, que é a harmonia e a essência do universo. Imagina a harmonia e a essência do universo, esse canto do cisne imortal. Na República de Platão, ele explica como o canto das sereias movem as esferas celestes e influenciam na harmonia do universo. Tudo isso para dizer que muitos artistas simbolizam a audição e as suas funções como instrumentos musicais. Essa tela é intitulada O Concerto, é de cerca de 1622 e foi pintada por Hendrik ter Brueggen, pintor holandês seguidor do Caravaggio. Uma dimensão erótica evidente banha toda a composição, pois o ato de tocar um instrumento de cordas pode se relacionar com o encontro amoroso entre o homem e a mulher na cena. O homem, inclusive, toca o violino e faz questão de deixar o instrumento à vista da mulher, de maneira que ela possa escutar melhor. A tela é considerada uma alegoria da audição e não simplesmente um concerto por conta do alaúde sob o cotovelo da mulher. A mulher, por sua vez, está sentada na cama desfeita e sugere que o instrumento não está ali para ser tocado, mas para testemunhar a sua qualidade sonora, ou seja, a essência da audição. Essa outra tela da escola flamenga do século XVII representa os 5 sentidos. O homem tocando cítara é a audição, o Bacchus é o paladar, a mulher cheirando a flor é o olfato, o homem aquecendo a mão é o tato e a mulher se olhando no espelho a visão. O livro diz que o olfato é o sentido do inefável, que não se pode descrever ou nomear. Achei tão bonito isso. Tem uma expressão que associa o nariz à intuição, quando a gente diz não tá cheirando a coisa boa ou tá cheirando bem. Essa capacidade que o olfato tem de compreensão com poucos elementos. Às vezes você cheira algo antes de estar ao alcance da visão, você já sabe que tem alguma coisa acontecendo mesmo antes de vê-la. Em algumas culturas da África setentrional, o nariz e o olfato são considerados uma manifestação de clarividência. Os bambaras do Mali consideram o olfato como um meio de decidir se as pessoas têm afinidade ou não entre elas. Essa pintura de Jos van Kruisbeek de 1638 retrata um homem holandês em uma cena cotidiana popular soltando fumaça de um cachimbo. O tabaco, na época da pintura, era uma descoberta recente porque foi introduzido na Europa depois das explorações na América. E o aroma forte do tabaco funcionava como um símbolo do olfato, como demonstram outras obras do mesmo período. O paladar é o sentido que depende dos órgãos interiores à cavidade bucal, principalmente a língua e as papilas gustativas. O paladar está ligado à alimentação e transforma uma atividade simples, que poderia ser só a ingestão de nutrientes,
em uma das experiências mais prazerosas da vida. O Comedor de Feijão e o Jovem Bebendo são duas pinturas do pintor italiano barroco Annibale Carracci que ilustram o prazer de comer. O paladar na arte figurativa fez as naturezas mortas culinárias serem um sucesso. Ao mesmo tempo, se a pessoa renuncia à moderação e se joga ao prazer da gula, ela corre o risco de cometer um pecado capital. O Bosch tem uma tela com os 7 pecados e um segmento reservado à gula. Outro sentido figurado do paladar é quando a gente diz que a pessoa tem bom gosto, quando ela sabe fazer uma escolha, quando ela tem uma sofisticação. As pinturas que eu citei do Carracci são de 1583. A primeira mostra um camponês que come avidamente um prato de feijões, certamente depois do trabalho, como mostram as suas mãos sujas de terra. Na mesa, outros pratos, como uma pizza rústica com brócolis ou espinafre, aipo e um pãozinho, estão acompanhados de um copo de vinho. A tela descreve o triunfo dos sabores e exalta a ideia de gosto. A visão é o sentido mais valorizado na nossa sociedade. A maioria dos estímulos externos que chegam nas pessoas vem pelos olhos, pela visão. A gente diz devorar com os olhos, que é uma expressão que remete a essa vontade de absorver o mundo. Na pintura, a prática de copiar a olho obras existentes é bastante comum na aprendizagem. Bom, os olhos são a janela da alma e no Renascimento é o olho humano que estabelece a perspectiva da cena. A poesia da arte barroca diz que é preciso ver para crer. E nessa época, as elaborações pictóricas de inferno e purgatório têm uma função didática que favorece a fé. Na mitologia grega, Psique não aguenta de curiosidade para ver Eros na luz, mesmo ele dizendo que se ela fizesse isso seria o fim da história de amor deles. Claro que ela cede à curiosidade da visão. E finalmente, o tato. E quem é que nunca sentiu vontade de tocar as obras de arte no museu, mesmo com a plaquinha Don't touch, it's art? É através de terminações nervosas distribuídas na pele e nas mucosas que o indivíduo tem a possibilidade de avaliar as dimensões, o peso, a textura de um corpo. O tato nos permite entrar em relação direta com as pessoas e objetos sem mediações. Se você viu mal ou confundiu um cheiro com o outro, o tato esclarece o seu engano. Essa pintura do Caravaggio me dá tanta aflição. A Incredulidade de São Tomé é de 1601 e retrata uma passagem bíblica na qual o apóstolo quer tocar o corpo de Cristo ressuscitado para sentir a sua consistência. Jesus diz para ele tocar com o dedo e se tornar um homem de fé, e São Tomé confirma com as próprias mãos que Jesus ressuscitou. Caravaggio faz do gesto de tocar o centro da composição. Bom, né? Ai, gente, a arte é tudo pra mim. Eu amo essa possibilidade de ir despertando novas possibilidades de absorção do mundo e da vida. Volto logo com mais vídeos. Até logo. Beijos.